presidente da Associação Pro Autista na cidade de São João del Rei. E hoje é um dia de muita alegria para mim, porque há 4 anos atrás nós estávamos começando a nossa caminhada com um evento de conscientização do autismo em São João del Rei, um grupo de pais que se reuniu, né, e montamos nosso primeiro evento de conscientização. O autismo é uma realidade, esteve invisibilizada durante muitos e muitos anos, né? Os nossos meninos não iam para as escolas, os nossos meninos não estavam nas ruas, e hoje nós temos uma demanda enorme de autistas, né, que estão aí com os seus direitos garantidos por lei, e isso faz de nós uma busca constante de políticas públicas para que a gente possa defender os direitos dos nossos filhos, porque mesmo com leis que regulamentam o autista, né, como pessoa com deficiência, para isso tem todos os efeitos legais garantindo os seus direitos, né, a gente tem aí que brigar todo dia pelo cumprimento dessas demandas, né. Eu brinco que todo dia eu desisto e todo dia eu começo de novo. Então, eu queria fazer um rápido, né, resumo do que é o autismo, e depois a gente vai apresentar um projeto que começou com o Bruno, né. Primeiro eu queria me identificar para vocês. Eu sou Daniele, presidente fundadora da Associação Pro Autista. Sou uma pessoa autista, tive diagnóstico tardio, né? O ano passado eu tive meu diagnóstico e tive uma vida perdida socialmente durante a minha vida toda, e hoje eu consigo entender o porquê. Quando a associação se fundou, eu não tinha quem falasse de autismo, eu não tinha quem pudesse levar a explicação para as escolas, eu não tinha quem falasse. Tinham poucos profissionais que estavam realmente engajados na luta, e eu não tinha quem falasse pela associação. Então, o que a gente fez? Eu comecei a estudar e a cada vez mais me capacitar para que eu pudesse falar sobre autismo com as pessoas que estavam ao nosso redor. E eu me apaixonei pelo autismo. Não identifiquei as características do autismo em mim, mas eu identificava que eu tinha muitas particularidades com o Pedro, e eu achava que isso era um fenótipo ampliado. Só que eu comecei a ver os prejuízos que eu tinha durante a vida, porque mulheres são subdiagnosticadas. Então, em março, nós trabalhamos durante o mês de março todo sobre o autismo em mulheres, o subdiagnóstico de autismo em mulheres. E foi uma campanha muito bacana, que me deu assim um gás, porque as mães começaram a chegar com as demandas de que essas características influenciavam nas vidas delas também. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não se pega autismo, não se cura autismo, ele nasce com a gente, tá? Que traz prejuízo em 3 importantes áreas: a comunicação, a interação com o outro, e de movimentos repetitivos e estereotipados, que são os comportamentos. Autistas não são pessoas agressivas. Não é uma característica do autismo a agressividade, mas é característica do autismo a questão sensorial. Então, por exemplo, eu perguntei sobre o microfone porque por anos meu filho não conseguia entrar num lugar onde tinha microfone. A escola, uma escola inteira precisou parar de bater palmas para que meu filho conseguisse participar das festas da escola. E aí nós fomos incluídos. Mas aí a escola inteira vai ficar sem bater palma? São adaptações. Eles têm direitos. Isso é um direito garantido constitucionalmente, que é a acessibilidade atitudinal. As atitudes das pessoas precisam mudar porque nós temos neurodivergência. E tá tudo bem. Tá tudo bem você ter que tirar aquele aluno e ele correr um pouquinho do lado de fora porque ele precisa de autorregulação. Tá tudo bem ele ter uma adaptação na escola de não bater palmas e bater palmas em libras para que uma família seja incluída. Nós somos todos diferentes, nós não somos iguais.
E é isso que a gente precisa ter em mente. Somos todos diferentes. E tá tudo bem ser diferente. Uma das coisas que mais que a gente consegue fazer trabalhando, porque o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar estudando o autismo e buscando informações, então eu conseguia chegar nos pais com as informações e eu conseguia chegar nas escolas, nos professores, nos profissionais, mas eu não conseguia chegar nesses pequenos aqui. Eu não conseguia chegar nas crianças. Quando o Bruno chegou na associação e trouxe o projeto da Doroteia, eu falei, pronto, era isso que eu precisava. Porque o futuro está neles. E se nós não investirmos neles como ponte de apoio para quem precisa de um pouco de suporte, que às vezes o que precisa é um pequeno suporte, é um pequeno apoio para que aquela pessoa possa desenvolver. Eu sou mãe de um autista nível 2 de suporte. Antigamente falava-se de autismo leve, moderado e grave. Hoje não se fala mais. A nomenclatura correta não é essa. A nomenclatura correta agora é nível 1, 2 e 3 de suporte. Por quê? Porque são os suportes que ele precisa para a vida diária. Então, às vezes, eu tenho nível de suporte em uma parte do desenvolvimento e o Bruno tem em outra. E o Pedro tem em outra. Então, vou dar um exemplo para vocês. O Pedro hoje é um menino que tem um desenvolvimento intelectual dele muito bom, então ele acompanha as disciplinas da escola, normalmente ele está no 9º ano, mas ele tem muita dificuldade na fala, na comunicação. A dificuldade dele está ali. E aí o que acontece? Ele precisa de uma professora de apoio para fazer as pontes que ele não dá conta no ambiente escolar. É só isso, porque o resto ele não precisa. Ele não precisa no processo de aprendizagem. Ele montou as igrejas de São João del Rei no Minecraft. Você entra dentro das igrejas. Isso é tecnologia. Isso é mão de obra. Quem é que vai levar meu filho para o mercado de trabalho? Eu não tenho essa habilidade. É por isso que nós precisamos falar de autismo. Porque nós temos mão de obra, nós temos mão de obra tecnológica importantíssima, nós temos artistas que precisam ser colocados no mercado. Eu não sou eterna, eu não vou ficar aqui para sempre para cuidar do meu filho. Quem é que vai cuidar? Nós, enquanto sociedade, todos temos direitos e deveres. E um dos nossos deveres é, sim, ser suporte para que essas pessoas possam viver com dignidade, com tratamento, com escola inclusiva. Então, assim, eu me arrepio porque há 4 anos eu estava começando isso. E a luta é difícil, todo dia um desafio, mas alguém tem que começar. E é disso que a gente está falando, né? Alguém precisa começar. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje. Espero poder voltar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite, Michele. Muito obrigada. Que você tenha força, que você tenha persistência, mas que você também tenha colo, apoio. Que você tenha suporte de pessoas que façam essa caminhada seguir adiante, porque não é fácil não. Aí você vai enfrentar muitos desafios, muitos, principalmente de pessoas capacitistas que não acreditam nos nossos filhos. Então, gente, muito obrigada a todos que estão aqui, que estão nesse movimento lindo e que quer voltar aqui com uma outra linda. E Temple Grande falava, nós precisamos de mentes diferentes, nós precisamos de pessoas que pensam diferente. É isso, gente, muito obrigada. Eu vou passar para o Bruno falar um pouquinho do projeto para vocês. Obrigada. Bom dia. Esse estudo que a Dani falou é importantíssimo e é importante não desistir, porque foi assim que eu cheguei na associação. Eu saí de Belo Horizonte, que eu não estava aguentando na cidade. Eu estava numa busca, do que tinha de diferente em mim. Então, em 2018, eu mudei para Tiradentes. Queria uma cidade pequena, uma cidade que eu já conhecia. E
E lá também eu fiquei um pouco perdido. E quando eu achei, né, que eu ia me encontrar, que era só aquilo, porque que eu era sempre o diferente, porque que eu não aguentava certas coisas, já tinha passado por vários lugares, vários médicos. E foi nesse processo que eu conheci o autismo. Eu ainda não tinha tido, né, um contato direto assim. Então, e eu me identificava com muitos pontos. Então eu comecei essa busca até que eu encontrei a Aspas, que é a associação, que foi e acabou sendo o meu suporte nisso, né? Nessa busca, nesse encontro de quem eu sou. E aí eu consegui o diagnóstico, aí todas aquelas décadas que eu passei me tratando foram explicadas ali. Por que eu tinha tudo aquilo, por que eu tinha todos os tratamentos, por que eu sentia aquelas coisas. Então eu também comecei a estudar muito e eu vi que era muito difícil também falar sobre isso, era um assunto delicado. E aí, com o apoio da Aspas, eu me senti acolhido e aí eu mudei para São João del Rei. Tem 2 anos que eu estou lá e tem 2 anos que eu estou na associação, por isso que é importante ter um lugar para a gente, né, nas cidades, né, ou essas pessoas que lutam pela causa, porque se não for por vocês assim, os autistas crescem, né, então, e a gente continua sendo autista e a gente continua com as mesmas dificuldades, às vezes maior e às vezes menor. Então, eu já trabalhava com arte, literatura, e aí com a vinda do meu diagnóstico, eu resolvi escrever uma história para tentar explicar o dia a dia de uma pessoa autista de uma linguagem mais leve e mais lúdica, né? Porque ainda era muito técnico, ainda tinha muitas terminologias, ainda tinha muita coisa que as pessoas não entendiam direito, então eu transformei numa forma mais lúdica e criei essa história de uma peixinha Doroteia, que é uma peixinha que fica lá no fundo do mar, escondidinha, com seu fone de ouvido. E aí ela encontra uns amigos e aí começa a desregular ela, eles começam a fazer perguntas, começa a ter certas situações, e aí ela tem a oportunidade de explicar o que é esse comportamento dela, né? Por que ela age desse jeito. Então, foi uma maneira que eu já estava naquele universo, e aí com o encontro, né, com a Dani, eu vi uma possibilidade imensa do conhecimento dela. Então, eu tinha essa habilidade da parte gráfica, da parte visual e até dessa parte textual, mas o conteúdo que ela passa no dia a dia, que está do lado dela, não tem faculdade, não tem nada que explique e ensina isso. Então, fazer parte dos movimentos, com as pessoas, sabe, interessantes, as pessoas certas, pessoas que buscam mesmo conhecimento para poder passar, é uma ferramenta maravilhosa para a gente. E aí eu convidei ela para escrever o segundo livro comigo, então a gente escreveu, e aí a gente está nessa caminhada, já tem 1 ano e pouco, né, da Doroteia em si, e ela é o meu suporte total. Sem ela, eu não estaria nessa luta ou nessa batalha de ir nos lugares e falar sobre a causa. Então é muito importante isso mesmo, a gente ter esse suporte perto da gente, mesmo que não tenha em casa, você encontra em outros lugares. Um lugar importante é ter uma associação, é ter um grupo de pessoas que lutam pela causa. E aí gerou esses 2 trabalhos, né, que é a Doroteia, e tem sido muito bem aceito, e a gente está muito feliz de ter, né, esse projeto e poder ir conversar com as crianças, conversar com os adultos. A gente tem muito relato de mães que têm até medo de falar com os filhos que são autistas, e aí lendo a historinha,
os filhos falavam que se identificavam muito com o personagem. E alguns até falavam que queria ser igual a Doroteia. Então eles viam um link e falavam, olha, você é igual a Doroteia. A Doroteia é uma peixinha autista, igual a você. Então, ficou uma forma mais fofinha, mais lúdica, mais até engraçada, para a pessoa até aceitar melhor, né, a condição dela e entender. Aqui a gente coloca várias situações, vários termos também, que é bom passar os pequenos para eles saberem já desde cedo como agir e o que eles sentem, né? A gente precisa aprender sobre o nosso corpo. E é isso, o que a Dani falou, ela conseguia chegar nos adultos e agora a gente consegue chegar nas crianças e agora a gente consegue chegar nas comunidades e a gente consegue fazer um trabalho legal para falar um pouco da nossa condição, de nós pessoas autistas. E a gente tem um diagnóstico tardio, nós sofremos muito, né, durante a vida, e quanto mais cedo a gente mostrar para as crianças, né, que tudo é possível e que só elas precisam acreditar e confiar no potencial delas, elas conseguem fazer. Então hoje a gente está aqui fazendo o que a gente faz, com todas as dificuldades, mas a gente está caminhando por conta própria e somos pessoas autistas e está tudo bem, né? Então é isso. A gente tem até um videozinho desse livro. A gente pode mandar o link, né? Passar, e aí é legal. Aí, se puder. Eu queria ver se a gente podia ler a historinha para vocês. Pode ler? Tá. A gente vai ler esse primeiro livro, que é o início, né? Aí eu vou contar uma historinha, pode? Então tá. Ó. Doroteia é uma peixinha autista. É divergente e só pensa em nadar. Fica sozinha e tranquila, mas vive no fundo do mar. Ela vai para cima e para baixo, nada para lá e para cá. Come sempre a mesma coisa. Prefere aquelas bolinhas de acho. Doroteia gosta muito de arte. Sobre música, eu vou te contar. Ouve a mesma por horas e horas e nunca pensa em trocas. Se pudesse, a peixinha ficava solitária e sem conversar. Viveria numa bolha perfeita e faria desse mundo o seu lugar. Um dia, sem mais nem menos, um estrondo veio a escutar. Desceu um pontinho amarelo. Era ele, o estrela do mar. Brilhoso e bem agitado, não queria parar de falar. A peixinha ficou bem nervosa, pois não sabia como se comportar. Estrela perguntou seu nome. Doroteia ficou a pensar. Nem olhou para o seu novo amigo. A ansiedade não a deixou falar. Respondeu bem cabisbaixa e não manteve um contato visual. Abraço e beijo não gosta. É dificuldade de interação social. Que lindo seu nome, Doroteia, disse o estrela do mar. Eu vim com meus 2 amigos e quero te apresentar. O Ralph e Carlos são peixes. Vivem nas ondas do mar. Não é como a peixinha gosta, que prefere no fundo ficar. É que escondida fica mais calma e serena. Lá em cima tem gente de todo lugar. Eu fico ansiosa e nervosa. Às vezes chego até a desmaiar. Os peixes estão chegando. Aproveite para socializar. Sei que não gosta ou consegue, mas é preciso querer e tentar. Doroteia estava um pouco sem jeito, mas conseguiu se apresentar. Perguntaram o porquê do seu fone. Respondeu que é para os ruídos tampar. Acharam muito linda e elegante, mas como a peixinha podia acreditar se tinham tantas pessoas falando que ali não era o seu lugar? Carlos era pequeno e esperto. Ralph, grande e devagar. O estrela era um ser radiante que do céu caiu até o mar. E aí chegou uma outra espécie que todos só ouviram falar. Era um unicórnio marinho, colorindo todo o fundo do mar. Ele queria encontrar os seus pais, mas não entendia por onde começar.
só sabia para onde eles foram. Era para o alto, para as ondas do mar. Doroteia ficou com muito medo e começou a querer desmaiar. Mas o seu coração era tão generoso que ofereceu a todos procurar. Os peixinhos disseram assustados que Doroteia não ia aguentar. Tinham muitos obstáculos pela frente e não sabiam se ela podia suportar. Doroteia disse que seria mais forte se juntos fossem procurar. Com os amigos e muita coragem, por eles iria até o fim do mar. E assim, Doroteia se preparou para enfrentar os seus medos. Apesar de toda a dificuldade que ela tem por ser autista, a peixinha percebeu que é possível ser corajosa e encarar novas aventuras. Com muita força de vontade e ajuda dos seus amigos, Doroteia percebeu que é capaz de nadar e navegar por muitos outros mares. O que será que vem por aí? Doroteia, Unicórnio Marinho, Estrela, Ralph e Carlos estão só começando a conhecer o que mais tem de legal nos oceanos desse mundo. Prontos para a próxima aventura? E é isso. Espero que a gente contribua pela causa, né? Da melhor forma possível e mostrar como que é o dia a dia nosso. E a gente precisa de todos vocês para poder lutar mais e mais. Tá? Uma sociedade menos. Obrigado, gente. Você quer que cante? Fica bem na foto. Você gostou, Pedro?